Olá, meu irmão, minha irmã. Terça-feira da 8ª semana do Tempo Comum, 26 de maio. Hoje a igreja celebra a memória de São Felipe Neri, um grande santo. Se você não conhece, vale a pena você conhecer a história de São Felipe Neri na internet, nos streams, no YouTube. Tem filme sobre ele. Um grande santo, né? Lá do século XVI, o santo da alegria. E com alegria eu acolho você e com alegria também te convido. Próxima quinta-feira, agora, 19h30, aqui no Jardim da Imaculada, no Santuário São José, em Alto Piquiri, noite de louvor para as famílias, para todos nós, com a Gabriela Sá. Tudo gratuito, na sua tela tem um WhatsApp só para você dizer que vem e a gente preparar as coisas para o número certo de pessoas. Vem estar conosco, vai valer muito a pena, eu vou estar junto também, uma noite poderosa de oração. E ainda antes do Evangelho, também com alegria, quero convidar você para nesse final de semana, aí em Belo Horizonte, né? Enfim, pertinho de Belo Horizonte, na Gospa Mira. Vai ser uma alegria estar com vocês, um encontro para homens e mulheres. Também tem uma outra arte aí na sua tela e as informações é tudo através do pessoal da Gospa Mira. Você de Belo Horizonte, região, vamos estar juntos, tá bom? Na casa da mãe, na casa da Gospa. Evangelho de hoje, queridos, Marcos capítulo 10, versículos de 28 a 31, e diz assim: Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. São Pedro, com muita delicadeza, soltou assim para Jesus: deixamos tudo e te seguimos. Cri, 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 3 pontinhos, né? Vamos ver o que Jesus vai falar disso. E Jesus falou assim: Pedro, eu sei e nunca vou me esquecer. E quem tiver deixado o quê? Por causa de mim e do Evangelho, disse Jesus: casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, patrimônio, por causa de mim e do Evangelho. Jesus não falou de deixar pecado. Não é pecado você ter casa, irmão, irmã, mãe, pai, filho, campos, patrimônio, amigos. Aliás, isso longe de ser pecado, isso é uma bênção. Todo mundo que tem todas essas coisas ou algumas delas diz o quê? Graças a Deus. E sim, é graças a Deus. Mas Jesus é o Senhor. E um dos frutos do Pentecostes, acabamos de celebrar o Pentecostes, um dos frutos do Espírito Santo em nós é esse senhorio de Jesus, que ao mesmo tempo que nos faz dizer graças a Deus pela minha casa, graças a Deus pelos meus filhos, graças a Deus pela minha profissão, meu patrimônio, ao mesmo tempo que nos faz dar graças a Deus, o Espírito Santo em nós faz com que a gente esteja pronto para deixar tudo isso de lado ou para trás, se preciso for, por causa de Jesus, por causa do seu reino. Hoje é dia de um grande santo, São Felipe Neri. São Felipe Neri nasceu na Itália, em Florença, em 1515, e era uma pessoa extremamente simpática, espirituosa. Aos 24 anos de idade, ele vendeu tudo e deu aos pobres, com exceção da Bíblia e da Suma Teológica, aquela coleção de livros de São Tomás de Aquino, que é uma preciosidade. Ele ficou com a Bíblia e a Suma Teológica. Do resto, tudo ele se desfez. E São Felipe Neri é um santo de grandes frases. Uma delas: se quisermos nos dedicar inteiramente ao nosso próximo, não devemos reservar para nós mesmos nem tempo nem espaço. E aos 36 anos de idade, ele funda um oratório, né? Sobretudo para cuidar de jovens, adolescentes. Havia muita pobreza, muita miséria. E a pobreza e a miséria, ela expõem, sobretudo a juventude, a pecados, a vícios e a degradações próprias da vida miserável, né? E aí, diz lá, né? Fez isso para a educação da juventude. Aos que reclamavam do barulho que a criançada fazia no oratório, ele respondia: desde que não façam nenhum mal, poderiam até rachar lenha na minha cabeça, desde que eles não pequem. É jovem, é criança, é isso aí, né? Mas de onde vinha, né, todo esse vigor de São Felipe Neri, que pegou todo esse seu talento humano, vamos dizer assim, e não dedicou a si mesmo, dedicou ao reino, aos mais pobres? Na vida de São Felipe Neri tem uma experiência muito interessante. Nas vésperas do Pentecostes, ele estava rezando em adoração ao Santíssimo e ele teve uma visão de uma grande bola de fogo vindo em sua direção, se condensando, e ele entrou num êxtase e ele engoliu aquela bola de fogo, né?
Fato é que essa experiência mística foi de verdade muito concreta, porque depois se sabe, né, que vez em quando São Felipe Neri começava meio que a pegar fogo, como que uma febre sobre-humana, um calor muito grande dentro de si, o seu coração, né, se dilatou tanto que quebrou as costelas. Quando ele morre e vão mexer com ele, enfim, ele já tinha toda a sua fama de santidade, se descobriu que suas costelas estavam trincadas, de tão grande ficou o coração. Ele viveu muitos anos assim. Ele sentia algum desconforto e, ao mesmo tempo, o coração extremamente inflamado. Tanto que, uma ou outra vez, São Felipe Neri, em oração, sobretudo para jovens que tinham muita dificuldade de viver a pureza, ele ia rezar pela pessoa, ele colocava a pessoa no seu peito. E as pessoas testemunhavam que havia fogo ali. E eram profundamente curadas, sobretudo na afetividade e na sexualidade. Então veja, o Espírito Santo faz coisas em nós. Um homem desse patamar, totalmente dedicado ao reino, deixando tudo, com exceção da Bíblia e da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, só se explica pela ação do Espírito Santo. E veja, meus irmãos, o Espírito Santo nos leva de verdade a um profundo desapego de tudo. Não indiferença, não é ser relaxado com as coisas. Porque Jesus mesmo disse que ele nos dá 1 talento, 2, 5 talentos, e quando ele voltar, ele quer que 5 tenha virado 10. A gente precisa multiplicar o que ele deu. Mas não existe apego, não existe ambição. Existe uma profunda paixão pelo reino. Como havia em São Pedro: Senhor, deixei tudo por tua causa. E aí Jesus fala assim: Pedro, você receberá 100 vezes mais agora durante essa vida, tudo isso, com perseguições. Agora, é claro que esse 100 vezes mais não é 100 vezes mais da mesma coisa, porque senão você teria que deixar de novo. Se Pedro deixou a barca por causa de Jesus, e Jesus está dizendo que ele vai receber 100 vezes mais barcas, para quê? Para ter que deixar de novo? Não. Não precisa muito para a gente saber que a interpretação disso. Quem deixa tudo por mim receberá 100 vezes mais. Casa, irmãos, campos, família e tudo mais. Que isso aqui é um dizer espiritual de Jesus. É um receber e um possuir espiritual, não físico, não apegado, né? E aí Jesus diz, com perseguições. Com perseguições. Porque isso aqui incomoda o mundo, né? A renúncia é o que de fato testifica que Jesus é o Senhor de uma vida. Não é o louvor, não são as liturgias bem celebradas. Claro, isso pode dizer do quanto Jesus é importante para nós, claro que sim. Mas nada diz mais de que Deus é real do que alguém que está em estado de deixando tudo por Jesus. É isso que de fato diz de Jesus e incomoda sobre ele, né? E no futuro, vou até falar aqui com o meu verde Palmeiras, né? E no futuro, a vida eterna. A vida eterna. Isso aqui é uma promessa de Jesus. Você deixou algo por causa de mim e do Evangelho, por causa do meu reino? Você deixou algum direito? Você deixou algo que alguém perguntou assim, mas precisa tudo isso para ser de Deus? Deixou? Então vai lá, no futuro, a vida eterna. E aí Jesus diz, e muitos que agora são os primeiros serão os últimos. Quem eram os primeiros no tempo de Jesus que se tornaram os últimos? Os fariseus ricos, os poderosos do seu tempo. Né? No tempo de São Felipe Neri, quem eram os primeiros que seriam os últimos? Até mesmo muitas pessoas da hierarquia da igreja, muitos cardeais. Aí Jesus diz, e muitos que agora são os últimos. Pedro, Tiago, João, André, uns pescadorzinhos. O padre Felipe Neri lá no oratório com aquele monte de adolescente complicado. Os últimos. Estes é que serão os primeiros. Então, meus queridos, o Evangelho vale a pena e ele é fruto dessa experiência profunda do Espírito Santo. E não fique por último, tente ser o primeiro. Na tela aí de novo, ó, quinta-feira, noite de louvor aqui em Alto Piquiri, com a Gabriela Sá, não fique por último, tente ser o primeiro. E nesse final de semana também, né, na Gospa Mira, lá em Belo Horizonte, né, por ali, para você aí que é mineiro da região, vamos estar juntos também, tem as duas artes aí na sua tela, para o vídeo, o que é em Alto Piquiri é através da nossa secretaria paroquial, tudo gratuito, o que é da Gospa Mira através do Instagram deles, dos eventos deles, mas está aí na tela já por alguns segundinhos, para você se informar, e se você quer e está precisando talvez viver uma experiência de louvor, de oração, de retiro, temos essas duas opções, vai ser uma alegria conhecer você, estarmos juntos, né? E fazermos a experiência de Jesus que vale a pena na nossa vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.